Boa noite, obrigada pela presença de todos. Obrigada ao Instituto Moreira Salles, ao Kleber, Marcelo, João, enfim, todos envolvidos na equipe que acreditaram nessa pequena amostra, né, que para mim é quase como um embriãozinho saindo de dentro de um corpo, né, porque depois que meu pai faleceu, eu comecei esse projeto de restauro e às vezes as pessoas me perguntam, mas o que você vai fazer com os filmes? E eu nunca sei muito bem aonde que vai chegar, mas algo dentro de mim faz com que eu sinta que esses filmes são muito atuais e têm um papel muito importante, tão importante talvez quanto eles tiveram no passado para a realidade do Brasil e do mundo hoje. Então, acho que a força dessa visão pioneira que meu pai teve, e corajoso e único, olhar único e precursor mesmo nesses temas tão reais ainda hoje, né? Então, acho que essa importância dos filmes faz com que eu continue esse projeto, independente dele ser meu pai também, né? Obviamente, mas e a beleza artística, né? Eu assisti o filme de novo hoje, eu estava pensando assim, puxa, assisti agora não faz nem um mês em Madrid, assisti em Lyon e o filme é encantador. O Reginaldo, a Ana Maria, o Milton Gonçalves, é quase como uma obra de arte, assim. Eu sei que eu me sinto suspeita ao falar, mas agora com o restauro, a luz, a cor, o figurino, o cenário, as locações, é de uma beleza muito, muito lindo, além do que todo o papel social e essa importância que esses filmes têm hoje no mundo que a gente vive, que não é só no Brasil. Então, eu gostaria também de ouvir vocês e agradecer mesmo quem veio e todos que apoiam o Restauro e também toda a equipe do Restauro que tem me ajudado muito, os patrocinadores que sempre estão apoiando também esse projeto, que são muito importantes para mim, que estou fazendo isso de forma bem caseira, né? Então, Patrícia de Felipe, Laura Scorel, os laboratórios, o Itaú que patrocina, e espero que a gente consiga que esses filmes estejam na tela de cinema, que é como meu pai gostaria que esses filmes sejam vistos, e dessa forma ele continua existindo e cumprindo uma missão que eu acho que é o que ele queria desde o começo, que isso transforme o mundo que a gente vive. Obrigada. Parabéns pelo trabalho. O trabalho de restauração, ele é um trabalho de restauração humana, né? Não é só a restauração de uma obra, é a restauração das ideias de um. E a gente acabou de ver um filme sobre isso, né? Sobre ideias que não morrem, né? Como fazer ideias não morrerem. A arte tem o poder de fazer isso, né? De registrar Então, eu queria perguntar para a Ana, primeiro, como é que foi, o que você lembra de tudo e como foi a experiência aqui de ver-se restaurada com essa restauração assim absurdamente linda e fiel e fidedigna. Eu queria cumprimentar vocês, o Lauro também, né? Você, né, Mira, porque o trabalho de restauração é muito importante. No Brasil não tem essa tradição, não tem a verba. Eu vi uma palestra do Martin Scorsese que ele falava que todo mundo tem que botar no orçamento
o transfer, né, para ter em negativo os filmes. Eu falei, coitado, ele não sabe que no Brasil não consegue nem o dinheiro do filme, não vai conseguir nunca o dinheiro do restauro. E é uma luta. Eu agora vou restaurar um filme meu de 40 minutos, de 1900, dessa época. E 40 minutos. E não vou restaurar em película, só o digital, porque é muito caro. A gente não tem patrocinador. É um trabalho maior, até talvez, do que do próprio filme, né, Mira? Porque tem que remixar, tem que mexer no som, tem que... E eu fiquei muito feliz de ver, porque o Lauro tinha me dito que o laboratório tinha maltratado muito filme, né? Antes, né? Na época. E é isso. Então, vou contar um pouquinho dessa parte. O Lúcio Flávio, especificamente, aconteceu que, como na época do lançamento, o filme foi todo filmado e aconteceu em tempo real. A história é real e o filme estava acontecendo. O Lúcio Flávio e o Esquadrão da Morte existiam. Então, quando o filme foi aprovado pela censura, com algum tipo de acordos que eles fizeram de colocar, né, esse tipo de menção, que todos os policiais envolvidos foram devidamente punidos, e, enfim, foi toda uma aprovação muito rápida que eles conseguiram. O filme teve um sucesso absurdo. Ele teve 8 milhões de espectadores na época, então foi o maior recorde de bilheteria. Por conta disso, eles precisaram fazer cópia da cópia da cópia da cópia, o que foi maltratando muito os negativos originais e as cópias também. Então, em 2015, antes do meu pai morrer, na mostra, parece que eles passaram o Lúcio Flávio em 35. Eu não estava nessa época. Geralmente eu faço uma feira de arte que é bem nessa semana, e eu não participei, mas o Lauro, várias pessoas me contaram que a cópia estava em péssimo estado, então não dava para ver o filme, não era prazeroso assistir o filme. Então, especificamente o Lúcio Flávio, as cópias estavam muito ruins. Então, o que acontece é que os fotogramas vão ficando, primeiramente, apagados, né? Então, a cor ela vai embora, aí tem risco, rachadura, mofo, aquela coisa meio que fica com calor que derrete, né, o negativo também. Então, são várias coisas que vão acontecendo com o tempo. E então o que eles precisam fazer o restauro é negativo por negativo. Então é um trabalho muito, muito, muito difícil. E a gente acabou fazendo com a Cinecolor em São Paulo, o restauro do Lúcio Flávio do Rei da Noite. Demorou muito, foi toda a época da pandemia, quase 2 anos, por conta também que o laboratório ficou fechado e tudo mais. E o som, o Sasso, que é da José Luiz Sasso, JLS, ele fez o som original dos filmes. Então, ele já conhecia os filmes, e um dia ele brincou comigo, falou, acho que nem seu pai ouviu os filmes tão bem quanto eles estão hoje. Então, assim, acho que foi um processo que, para mim, foi demorado, mas faz parte, e hoje em dia custa. Então, a gente não sei aonde isso vai chegar, mas espero que o que a gente estava falando no almoço, né, do 4K, o que vai vir depois. Mas, hoje em dia, os cinemas todos não têm mais projetor como antigamente. Então, é um processo complicado, é um desafio, mas acho que a cor que o filme ficou assim, e a luz foi assim impecável. Acho que o Lauro e a Patrícia realmente fizeram um trabalho muito, muito bom para chegar nesse resultado. Realmente, a luz... Eu tinha visto lá num streaming, porque o Motinho, que era meu advogado Babenco também, ele me falou, vê, está no streaming, e a cópia estava horrível. Então, assim, já vê no computador, sei lá, e com cópia ruim, é uma coisa complicada, né? Mas eu acho que você não tem nem que se preocupar para onde que vai. O importante é restaurar, né? Certo? Porque o importante é você conservar. Agora, esse caso específico do Lúcio Flávio é muito interessante, porque, justamente, Lúcio Flávio morreu em janeiro de 75. E nós filmamos em janeiro de 76. Então, foi... Porque o filme é de 77, né? Mas eu acho que é porque teve a montagem, porque eu tenho a impressão que a gente filmou em janeiro de 76. Janeiro, fevereiro, por aí. Então, assim, o Babenco ele deu uma lição para o Brasil,
Porque uma vez o João Baldo falou para mim assim: Ana, no Brasil, as pessoas têm medo de falar das coisas. Você vê um filme americano, ele esculhamba com a Marinha, esculhamba com o Exército, tira sarro de todo mundo. Não tem problema. No Brasil, não pode tocar. Tem certos assuntos que não podem ser ditos, não podem ser falados, não podem ser filmados. E o Babenco veio e, assim, em cima, no calor da hora, em cima do lance, ele filmou e fez esse filme. E ele pagou um preço alto, a gente sabe. Então, assim, essa é a primeira lição, né? E depois a lição é que ele botou o dedo numa ferida que já era terrível naquela época e que ressurgiu nos últimos anos, né? Essa ferida ressurgiu. Esse Esquadrão da Morte ele foi feito para dar segurança à classe média. Os militares disseram que precisavam de segurança para a classe média. Então, fizeram essa palhaçada, que era uma coisa terrível. O Péreio sabe, eu também, porque nós dois conhecemos o Mariel. Eu tenho um amigo... porque o Mariel Mariscal é o Moretti, né? Nós tínhamos um amigo, foi quem me apresentou ao Péreio, o Vani Capone, que era um bandido, que eu tinha 14 anos quando ele me apresentou ao Péreio, eu conheci o Péreio assim. E o Vani era inimigo mortal do Mariel. Então, desde garoto, eu ouvia falar que o Mariel... E também porque o Mariel era um banhista bonitão. Eu achei até o Péreio é fogo, porque ele está até com a boca, a embocadura do Mariel, o cabelo assim para trás. Ele está até... Tem horas que você vê, eu via o Mariel. O Mariel era um banhista bonitão, que ganhou muita fama no Posto 4, sei lá, em Copacabana. E eu estudava no colégio interno, e a minha vizinha do dormitório, que era toda errada, ela era toda errada, Anitta, ela tinha um cabelo assim, pintava, dormia tarde, não acordava na hora, não tomava banho, era toda errada. E ela ficava falando do Mariel para mim a noite toda. E eu queria dormir, e a Anitta, não, porque o Mariel, eu estava apaixonada pelo Mariel. E aí eu vi na revista Manchete, reportagem com ele, que tomei conhecimento de quem era o Mariel, 12, 13 anos de idade. Com 14, eu já sabia que ele era o inimigo mortal, que esse grupo, eles eram assim policiais, mas eles faziam segurança de boate, tinha um Jacaré, o Hélio Vijo, era um grupo que tinha... E nessa noite carioca, noite de Copacabana, aconteciam muitas coisas, e o Vani era perseguido pelo Mariel. Então, tanto o Péreio quanto eu sabíamos já das histórias, né? Algumas histórias que rolavam aí, que não eram publicadas, não eram faladas, né? Não era nada demais, eu não sabia nada, assim, mas eu sabia que havia uma perseguição, que ele realmente ia no apartamento da pessoa, esse tipo de coisa era uma coisa que a gente sabia. E essa coisa nunca acabou, porque agora nós estamos de novo na mesma situação, né? Só que agora é gigante. Agora se espalhou pelo Brasil inteiro, entrou pelo garimpo, entrou por todas as áreas mais sensíveis, mais difíceis. Mas então, assim, foi muito bacana esse lado, eu acho, do Babenco ter feito esse filme. O Reginaldo está extraordinário, né? O Milton Gonçalves não se fala, porque é um dos maiores atores, sempre foi impressionante, sempre foi um grande Otelo. Péreio também está... Eu acho que todo o elenco está muito bem. O figurino meu, eu que fiz, tá? Logo avisando que eu vi ali e falei para o meu marido, foi a Marisa, não, fui eu. É engraçado esse, desculpa interromper. Na verdade, eu estou aqui representando meu pai, que não pôde vir, e eu estava mostrando para minha mulher, eu falei, essa camisa que ele está usando, olha ela aqui na foto comigo. Era uma camisa do meu pai. E eu, outro dia, encontrei com a Marisa, e ela falou, eu acabei assinando sem ter feito, e virei figurinista do filme e tal. Mas vocês falando dessa coisa da falta de incentivo, né, para o restauro, e a luta que é... Meu tio faleceu também há pouco tempo, o Roberto, e os filmes da R.F. Farias. Minha prima está numa luta também para restaurá-los. E aí a gente vê o descaso, né, com o patrimônio cultural do nosso país, né, porque são filmes, não são filmes quaisquer, né, são filmes que fizeram história, né, que fazem parte da história da nossa cinematografia, e não só da nossa cinematografia, como da nossa sociedade. Um filme importante como Lúcio, que retrata o que a gente viu, né, acabou de ver, o que vocês estão dizendo. E
E eu lembro muito bem desse momento. Eu acho que o filme foi filmado em 77. Porque eu não tenho... Por aí. Eu lembro, eu vejo pelo que aí eu fiz uma novela em 76, talvez tenha sido isso, 77. Então, porque o meu pai estava filmando mais ou menos na mesma época o Barra Pesada, que ele dirigiu, com o Stepan fazendo, e filmando como ator o Lúcio. E eu me lembro que isso mexeu muito comigo, que foram os primeiros filmes que eu frequentei o set de filmagem, não no Lúcio, mas no Barra Pesada. E eu queria muito ver o Lúcio Flávio, porque ele foi um sucesso e só se falava disso. E meu pai dizia: você não pode ver. Eu tinha 9 anos, quando foi lançado, em 78. E aquilo ficou guardado para mim, meio miticamente, né? Porque o Lúcio Flávio era quem ele era, o que representava. E o filme se tornou o que se tornou. Então, e na imagem do meu pai, na verdade, para uma criança, aquilo é muito misturado, né? Você fala, pô, eu lembro na escola, seu pai é bandido, e eu ficava sem entender muito bem aquilo. E eu fui só ver esse filme depois, acho que num videocassete, com 16 anos, por aí. E eu tive a oportunidade de ver na tela, numa exibição no CCBB, que eu consegui levar meu pai. Isso já tem uns 15 anos, 20 anos atrás. E a cópia não tinha essa qualidade. Então, assim, o trabalho de vocês é realmente fantástico. Primeira vez que eu vi com essas cores e com essa qualidade de áudio. E eu acho que a gente tem que ressaltar uma questão aqui. Naquela época, o cinema era feito com câmera que não era blimpada. O filme é todo dublado. O trabalho de vocês é um trabalho muito mais complexo do que é hoje, né? De vocês, atores, e dos diretores, do diretor de fotografia. Não tinha um monitor para se acompanhar, não era revisada a cena, era uma relação de cumplicidade do fotógrafo com o diretor ainda maior do que se tem hoje, né? Então, é um trabalho artesanal, e você tem a qualidade da execução desse filme, né, fantástica, pensando em como se era feito, e muito em cima também do trabalho de direção de ator e da execução dos atores, porque vocês estão maravilhosos. E isso que deu a credibilidade para o filme, né? Você acreditar naquelas pessoas que estavam lá fazendo. Né? Ainda era uma época que as equipes eram pequenas, né? Eram poucas pessoas. Eu me lembro que eu fiquei trancada com o Reginaldo naquele quarto de pensão. Foi todo mundo almoçar, a gente ficou com a coisa da câmera aqui, deitado, pelado, com o negócio da câmera em cima, imóvel, horas, esperando o pessoal almoçar, porque não podia desmontar tudo. Então, a gente ficou lá. Então, assim, era um trabalho, mas era um trabalho muito legal também. Eu prefiro até assim do que como é hoje, que são equipes imensas, que um esbarra no outro, que o cara para o caminhão na hora do set, na porta do set, que você não pode filmar porque o cara saiu para almoçar, largou a chave, levou a chave, porque é muita gente, é muita, né, um tropeçando no outro. Mas, assim, o Lúcio Flávio, quando ele deu essa declaração, bandido é bandido, polícia é polícia, saiu na Veja. Foi uma porrada. Todo mundo se tocou que toda aquela presepada da ditadura de botar um esquadrão para proteger a classe média era tudo uma grande falsidade, uma grande mentira e um grande perigo para a própria sociedade, porque, no fundo, eles criaram um problema. Eles não solucionaram o problema, eles criaram um problema. Então, isso foi um negócio muito sério, né? Mas, assim, eu acho que o filme ele ficou super atual, né? Como a gente vê, é um filme forte, né? Que a gente fica impactado. Eu me lembro também, a questão do figurino foi que o figurinista chegou para mim e me trouxe, na época, estava muito na moda, uma correntinha com o nome da pessoa. Ele trouxe, eu falei, como que a mulher vai sair com o nome Janice no... A mulher está fugindo da polícia, vai sair com o nome. Aí eu falei, Babenco, eu não vou fazer, pelo amor de Deus. Aí, graças a Deus, o Reginaldo reclamou da camisa, porque era sintética. Eu falei, graças a Deus, porque o Reginaldo é protagonista, eu não posso dar palpite. Né?
Aí o Reginaldo reclamou, pronto. Eu falei, já sei. Aí eu achei uma loja em Copacabana. Tinha acabado de inaugurar, começar roupa popular. Foi quando começou roupa popular, assim, né? Aí eu vi e falei, essa que é a roupa, o short, com aquela blusinha, assim, tudo. Aí o Babenco falou, você sabe que quando eu fui alugar o apartamento, ver o apartamento para alugar, a moça estava igualzinha, assim, desse jeito, com short, com não sei o quê. Aí eu levei a Marisa lá, né? E tinha um vestidinho, aquele vestidinho que eu uso, e tinha esse short com a blusa, tinha não sei o quê, e a gente comprou ali em Copacabana. Então, a gente fez o figurino assim. Mas foi isso. Eu acho que o filme é muito forte, né? Eu fiquei bem impactado. Eu achei o filme mais forte agora do que na época. Até não sei porquê. Não sei se eu mudei ou se Não, o filme mudou. o Brasil mudou, o mundo mudou, né? É um filme que conversa mais com o mundo de hoje. Isso acontece muito com arte, né? Principalmente com diretores visionários. O Babenco é um visionário porque ele olha muito para o humano. O Lúcio Flávio é um filme onde a fisicalidade explode na tela, né? O Reginaldo a fisicalidade do Reginaldo em tela é uma coisa muito impressionante. A tua personagem, ela é incrível porque ela fica tentando o tempo todo acalmar o Lúcio Flávio, porque o Lúcio está o tempo todo indignado, o tempo inteiro. Ele é o passageiro da agonia, no sentido em que ele está de passagem pelo mundo e ele está em constante agonia. E essa indignação é uma indignação que nos falta, a nós, cidadãos brasileiros. Talvez nós estivéssemos muito melhor como nação se nós tivéssemos a indignação que o personagem mostrado aqui tivesse. O Lúcio tem um momento que ele fala no presídio assim, olha, eu já sou defunto, eu só estou esperando a hora. E isso é muito interessante porque, ao mesmo tempo, o personagem do Lúcio Flávio tem uma pulsão de vida muito grande. Ele o tempo todo quer viver. Ele não larga a mão de viver, ele não larga a mão de planejar um futuro lá em Minas Gerais, mas o tempo todo ele sabe que ele vai morrer, o tempo todo ele sabe disso. Nos últimos 8 meses, eu escrevi uma série para a Netflix, exatamente a questão do Lúcio Flávio. A gente escreveu uma série a respeito do massacre da Candelária, uma ficcionalização do massacre da Candelária. E a nossa referência foi o Babenco, especialmente Pichote. O nosso elenco, o ator mais velho do elenco tem 14 anos. Então, são só crianças de 6 anos de idade a 14 anos. Não tem nenhum... todas as pessoas mais velhas, elas aparecem, os atores mais velhos aparecem da cintura para baixo, como aquele enquadramento do Tom e Jerry, em que os adultos aparecem de cima para baixo. Então, a ideia... ou seja, em 2022, eu me vi numa sala de roteiro só de pretos, uma grande produção, vai estrear em junho de 2023, porque em junho de 2023 faz 30 anos do massacre da Candelária. Numa sala só de roteiristas pretos, obviamente, a gente carregado estudando muito os roteiristas negros do cinema negro brasileiro, mas, no fim das contas, o cineasta que mais nos influenciou no nosso trabalho foi o trabalho do Babenco. Foi esse trabalho de... E quando a gente olha para esse filme, a gente tem uma questão de como a câmera olha para os atores negros. Babenco, ele é um estrangeiro, e isso que você falou, Ana, é muito interessante, que de fato ele veio para fazer um corte na história do cinema brasileiro, do modo como o cinema brasileiro se retratava, ou queria se ver, queria se mostrar, construir uma imagem do Brasil através do audiovisual. Então, e hoje
ali hoje não, mas ali no início dos anos 2000 isso aconteceu de novo, que é a fetichização do corpo negro no audiovisual. Então, a gente tem, por exemplo, exemplos como Cidade de Deus, a gente tem um corpo negro super fetichizado, a gente tem em Tropa de Elite o corpo negro, de novo, absolutamente fetichizado. A associação do corpo e do personagem negro apenas com a violência e com mais nada. Então, quando o Babenco vem com esse filme e ele mostra o personagem ele coloca a questão dos orixás de uma forma não caricata ali no personagem do Otelo, aquilo é muito novo. Aquilo é um modo de fetichização da cultura negra Jorge Amado, por exemplo. É absolutamente fetichizado e estilizado. É um olhar branco a respeito da cultura negra. Então, Babenco, a gente pode até, que eu digo nós, né, cineastas negros, e a gente pode até falar, cara, é um cara, talvez por não ser um branco brasileiro de classe média, e sim um estrangeiro de classe média, ele conseguiu ter esse olhar, e nesse filme tem Milton e Otelo. Ele pegou Milton e Otelo e falou, para que eu vou fetichizar isso? Se eu tenho 2 atores incríveis, eu tenho um elenco incrível, e para que eu vou fazer isso? Então, a própria favela, o modo que ele retrata a favela é completamente diferente do modo que Nelson retrata a favela em Rio 40 Graus. É um modo revolucionário, novo, que, infelizmente, a gente volta 10 passos atrás, quando nasce esse movimento do Cidade de Deus, etc. Aí dá 10 mil passos para trás, de novo. Mas agora a gente está voltando, dando 10 mil passos para frente, de novo, com filmes como Marte 1, e toda essa nova geração de cineastas negros brasileiros. Eu acho que você tem que dar um desconto, que Nelson veio lá em 55, né, com sim. 40 graus. Quer dizer, ninguém filmava a favela naquela época. Né? Sim. A favela era favela de estúdio, né, quase. Atlântida cinematográfica, tipo assim. Né? Roberto fez o Rico Rir à Toa. Né? Mas a favela em 62... Não, o Assalto ao Trem Pagador é uma obra-prima. Né? Eu vi esse filme não sei quantas vezes. É maravilhoso. Pois é, mas... Mas o Babenco, ele corta. Não é a Márcia Faria? Essa série... Quem está dirigindo é Luiz Lomenha. Ela junto, eu acho. Ela é co-diretora, sim. Ela é co-diretora e ela foi assistente do Babenco no Carandiru. Perfeito. Mas o Assalto é de 62. Né? Eu estou falando, Nelson é de 50. 55, então, assim, é uma coisa que não se filmava, né, a favela. O Rico Reator, ele filmou, o Roberto filmou 57, ali o Cantagalo. Cantagalo. Exato. Isso. Mas no Lúcio, a gente tem esses núcleos de pessoas que querem muito viver, pessoas que sabem que vão morrer porque estão ali. E o Babenco, você pega do Carandiru ao Iron Reed, parece que é um tema que ele olha ali, de pessoas que estão na linha de tiro, estão na linha, assim, pessoas que têm a possibilidade ínfima de sobreviver, pessoas que vivem numa precariedade marginal imposta. Iron Reed, passado na depressão americana, né, 1920 e tanto, filme com a Meryl Streep e o Jack Nicholson, feito anos 90? Anos 90 ou 80? Foi depois do Beijo da Mulher-Aranha e antes do Brincando. Acho que final foi de 80. Final de 80, né? Final de Porque 80. Eu fiz o Brincando, você sabe que ele me cortou. Ah. Ele cortou 1 hora do filme. E o meu personagem foi embora nessa hora. Oh, meu Deus! Mas o Brincando é bem longo também. O Brincando é 91 e o Beijo 87. Então deve ser 89. Perfeito. 88. Ele está o tempo todo olhando para pessoas que estão na linha de tiro, que querem viver e procuram, estão ali indignadas, procurando, sabendo que
a possibilidade de sobrevivência é mínima, mas que a vontade de viver é enorme. Então, esse é um grande tema ao Babenco, isso torna ele um cineasta tão especial. Você que me disse que, hoje, eu fiquei sabendo que o Babenco se naturalizou, conta isso, como brasileiro para fazer o Lúcio Flávio. Como é que é essa história? A gente se encontrou mais cedo e eu estava contando isso, porque eu acabei fazendo um doc para o Canal Brasil sobre a história do Reginaldo em 2000, e eu convidei o Babenco. E aí ele conta essa história, é muito legal. Ele fala, eu me naturalizei brasileiro para fazer o Lúcio Flávio, porque eu achava que eu não podia fazer com a carteira modelo 22 argentino. Estou repetindo o que ele disse, porque ele sentia que precisava ser brasileiro para poder contar essa história. Tem uma muito coisa legal engraçada, isso. que eu queria conhecer a Janice, né? Eu quis conhecer a Janice. E aí eu procurei um repórter policial, que era famoso, acho que era Amado Batista, não me lembro, era um repórter do Dia, desses jornais assim, e falei, olha, eu queria ver se você faz um encontro. Aí começou a demorar. Aí eu comecei também a mudar a minha cabeça. Falei, não quero conhecer ela, não. Para que eu vou conhecer? Depois eu vou ficar imitando, não é para imitar, né? Não quero imitar. Aí, ao mesmo tempo, ele disse, olha, está muito difícil marcar um encontro, porque realmente estava em cima, né? Marcar um encontro, papapá, está muito difícil, eu vou te dar uma foto. Eu tenho essa foto até hoje. A foto da Janice e da irmã do Lúcio Flávio, eu tenho guardada ainda. Elas, no dia da morte dele, saindo do Instituto Médico Legal. Foi assim que eu saquei ela, assim, e por isso que eu falei, esse figurino está todo errado, entendeu? Quando o cara já veio com Janice escrito, começou completamente equivocado. Porque aí eu li no Lozeiro, ela era louca, ela entrou na contramão na Avenida Brasil. Você imagina, para salvar ele. Ela fez coisas desse gênero, então não é uma pessoa que vai sair com a correntinha escrito o nome, né? Aí, quer dizer, eu vi o jeito dela, assim, sabe? Ela estava com uma calça comprida, boca sino, assim, que é da época, tá, até o Reginaldo usa também, e com uma camisetinha, mas eu vi o jeitinho dela, assim, e falei, eu já sei mais ou menos como é que ela está no mundo, né? Assim, fisicamente, né? Aí foi por aí. Você tem ideia do paradeiro de Janice na vida real? Não, pois é, eu acabei não encontrando e eu guardei essa foto. Toda vez que eu vou ver coisas de foto, eu me dou com essa foto. Meu Deus, ainda tem essa foto. Mas ninguém sabe se ela é viva. Não nada tenho disso, ideia. né? Eu até gostaria de isso, saber. Né? Porque essa questão, né, do apagamento das pessoas. Imagina que depoimento rico, que documentário rico seria pegar a Janice, se ela estiver viva, tem uma grande possibilidade dela estar viva, e chamá-la e fazer um doc com ela, falando sobre, ainda mais a questão dessa história da luta de uma mulher, né? Porque na época também era uma coisa também de não colocar muito, né, a mulher lutando, era mais os heróis. Exatamente. Aí o Babenco, no filme, ele tinha colocado no roteiro ela mais passiva, né? Assim, aquela cena de casa, tem um bolo, vocês viram que tem um bolo na mesa, né? Aí, como eu estava lendo o Luzeiro ao mesmo tempo, eu falei, Babenco, mas essa moça ela lá em Belo Horizonte, ela quebrou o pau com o delegado. Ela quebrou o pau, ela falou. Aí eu falei, poxa, Babenco, ela ficou muito assim, né? Atrás dele, né? Numa sombra. E ela não era assim, ela entrou na contramão, na Avenida Brasil, ela discutiu com o delegado lá em Minas, ela aprontou. Aí o Babenco falou, então tá, então você escreve a parte de Minas. Bom, aí eu fiz um texto shakespeariano, de não sei quantas páginas, claro. Que maravilha. Eu falei, você está louca? Vou falar que tudo maravilha. isso. Não fiz um texto shakespeariano, estou exagerando, brincando. Sim. Eu fiz um texto maior, né? Aí ele falou, não isso aí não dá, mas vamos aproveitar uma parte, porque eu queria justamente mostrar que ela não era uma pessoa tão... O filho, o bolo, o não sei o que, sabe? Ela está mais, né, assim, na retaguarda, vamos dizer assim. Perfeito. E isso no cinema brasileiro era muito comum e ainda é, Perfeito. Infelizmente. Então, quando a gente tem uma oportunidade de um personagem que tem personalidade, né, que enfrenta as dificuldades do mundo, da vida,
que é ousada, corajosa e tudo, a gente tem que botar, né? Tem que aproveitar e iluminar essa área da personalidade dela, né? Sim, sim. Que bom, que história boa essa. E você? Aí eu fazia de rolinho na cabeça e em casa e escrevendo ao mesmo tempo, morrendo de pressa, porque tinha que ir para filmar, aquela coisa. Viva você. Mas o Babenco foi muito legal, né? Porque ele deixou e ele foi super, super bacana. Depois, quando no At Play, a Graça Mota estava fazendo elenco aqui no Rio, né? Gravando. E eu falei que queria, falei para o Babenco, eu quero. Aí ela falou, mas o personagem tem 20, 25 anos. Eu falei, não faz mal, deixa eu gravar aí. Aí eu gravei, não entendi nada, o Babenco quis. Eu tinha 40 já. Eu falei, tá vendo? Aí eu fui fazer o At Play. Mas o At Play era um filme muito grande, né? Muito complexo. A gente tem uma coisa interessante no filme, que é uma questão estética de como os personagens se apresentam, né? Sempre os bandidos sem camisa e não tem uma preocupação se o cara tá gordo, se tá assim, ou se tá assado. Tem uma cena da tortura que o escrivão tá de cueca, batendo a máquina. Vocês prestaram atenção nisso? Ele lá no cantinho, de cueca, sem camisa. Um cara gordão, batendo a máquina. E é muito real isso, né? Porque eles estavam num porão que devia ser muito quente, né? Então, tem um cuidado com o realismo, que eu acho que é importante, que é um olhar do Babenco que sempre existiu. Se você assistir Pichote, eu lembro quando eu assisti esse, eu já assisti no cinema, foi chocante, eu ainda era muito novinho, mas foi chocante para mim, porque era um universo que a gente não penetrava, né? Apesar do Rio de Janeiro ter essa questão geográfica que nos aproxima, que aproximam as classes, né? Você não vivia isso tão intensamente. E ali você consegue enxergar. Aliás, essa cena da tortura é uma cena que meu pai conta que, na hora que ele foi fazer, o Babenco falou, Reginaldo, vê aí quanto tempo você fica sem respirar. E aí ele marcou lá, sei lá, deu 1 minuto. Ele falou, não precisa disso tudo, vamos fazer 30 segundos na segunda vez. Tá bom. Aí foi na hora que encheu aquele barril, o barril era um barril velho, soltou uma ferrugem. E na segunda vez que os caras botam o Reginaldo lá para dentro, a ferrugem entra pelo nariz dele e ele solta o ar. E o Babenco tinha pedido, você se debate ali para parecer que você está querendo sair. E ele se debatia e os caras seguravam. E ele tinha soltado todo o ar. Então, quando ele sai desesperado, que o Ivan fala, filha da puta, ele fala, filha da puta é você. Isso não estava escrito, ele estava tão desesperado. E ele cospe e a cena segue. Aí eles levam o Lúcio para o fundo e ele estava com óleo no corpo para parecer suor e escorrega e ele bate a cabeça no chão e botam ele depois vai todo mundo querer ver de novo a cena, porque eles botam ele naquela cadeira e ele fica meio tonto. Ele disse que ele deu uma desmaiada e acordou e continuou a cena. Por isso que a cena ficou boa, né? Porque foi de verdade. Essas curiosidades. Aí, naquele pesadelo do Lúcio Flávio, de repente, o Ivan Cândido tira minha roupa. Não estava combinado, né? Não estava ensaiado. Menino, mas eu fui com o dedo na cara do Babenco depois, cortou. Como você faz isso comigo sem avisar? Não, para ser realista. Eu falei, mas eu sou atriz, eu sei representar, me fala que eu faço, não sei o quê. Mas aí ele deixou essa tomada. E toda vez que eu vejo, eu falo, pronto, agora eu vou fazer. Porque eu faço assim. O que houve? Tem um momento também que a Lady Francisco toma um susto quando o Reginaldo abre uma lata de Skol. Ela toma um susto. Na hora que ela vai ser... que eles começam a desconfiar que ela é a delatora, aí o Reginaldo passa aqui por trás dela e ela está meio concentrada em fazer a expressão de que, meu Deus, estão desconfiando de mim. Só que o Reginaldo, ele abre a lata aqui atrás dela, na nuca dela. Ela dá um salto, que é uma das coisas mais sensacionais. Eu
estou assistindo o filme pela segunda vez hoje. Assisti o filme há pouco tempo atrás, até para escrever o texto que vocês estão aí na mão. Então, é um filme infinito. A gente não está conversando já aqui há quase uma hora sobre ele à toa. É um filme para ser visto e revisto várias vezes. Filmes são como livros, né? Tem muita, como livros, como discos. Eu acho muito estranho quando alguém vem dizer assim: ah, você já viu tal filme 4 vezes? Como assim você viu 4 vezes? Ninguém estranha quando eu digo que eu já escutei um disco do Gilberto Gil 10 vezes. Por que eu não posso ver um filme do Hector Babenco 10 vezes? Entendeu? Por que não pode dizer que ninguém estranha quando eu digo que eu já li um conto do Machado de Assis 10 vezes? Por que eu não posso ver um filme 10 vezes? Então, é um material muito infinito se você constrói ele para isso, né? Se você tem humanidade. Gente é infinito. Pessoas são infinitas. Então, são infinitas, né? Então, se você consegue colocar no teu trabalho a infinitude do que é uma pessoa, aquilo fica infinito. E o trabalho do Babenco, ele é todo assim. Ele tem essa sacação de, olha, eu vou investir no infinito do personagem, no infinito do que cada personagem é. Que é o que faz a grande literatura ser a grande literatura, é o que faz a grande arte ser a grande arte. Por isso é que ele é tão especial e tão imortal. Eu queria falar uma coisa que eu esqueci, que era uma coisa até bem do filme, mas... Aproveitando o seu esquecimento, tem essa coisa da coragem do Babenco de fazer esse filme naquela época, logo que o Lúcio morreu. E, gente, a gente não tinha a informação que a gente tem hoje na velocidade que a gente tem hoje. E, quando ele grava a primeira cena, eles entram num presídio de verdade com os presos de verdade, não tem um figurante ali. E tem uma câmera escondida, que não é aquele primeiro plano, que aquele primeiro plano a câmera está acompanhando o Reginaldo bem perto, né? É uma câmera na mão, se não me engano. E ele esconde a câmera, e o Reginaldo entra, e os presos vão batendo nas costas dele. O Babenco falou isso. Eles acharam que o Lúcio Flávio tinha voltado. Eles não sabiam, nem todo mundo sabia que o Lúcio Flávio estava morto, porque era uma coisa, eles estavam reclusos. Então, de repente, entra lá o Lúcio Flávio de novo. Eu lembrei que eu queria falar. Então, foi só por isso que eu falei, para você lembrar. O público do Lúcio Flávio, você falou agora, eu lembrei. O público do Lúcio Flávio é o seguinte: é aquela empregada mais ferrada que você encontrar na Cobal fazendo as compras para a patroa. Houve um acontecimento comigo e um fã do Lúcio Flávio que foi absolutamente louco, porque eu parei num cruzamento muito grande que tem ali na Cibélios, Praça Cibélios, que tem a Visconde Albuquerque, a saída do túnel da Barra, aquela muvuca ali. E eu tinha sofrido um acidente, eu fui atropelada uns 30 e poucos anos atrás, eu fiquei sem andar um bom tempo de cama. Então, eu dava muito valor, dou ainda, cadeirantes, pessoas que não podem se movimentar, porque é muito complicada a vida de quem não pode andar. E veio um preto forte, assim, na cadeira de rodas, me pediu uma esmola. E eu já peguei o dinheiro para dar. Mas, quando eu dei o dinheiro para ele olhou para mim e falou: Lúcio Flávio. E aí me deu um negócio que ele chorou e eu também, sabe? Quando deu um negócio ali entre eu e ele, que eu ficamos dois assim olhando para a cara do outro com lágrima nos olhos, e aí abriu, até logo, tchau. E foi uma coisa assim. Depois os policiais, né? Os policiais. Uma vez eu fui para Mangueira com vários amigos. Acho que foi a última vez que eu fui tomar cerveja na Mangueira, tem muitos anos, porque depois a coisa... E eles falaram assim: tem que ir embora todo mundo daqui, do Buraco Quente, porque a polícia veio aqui receber o dinheiro dela. Eu falei: meu Deus do céu. Pegamos o carro, era um grupo de gente, tinha músicos, pessoas com carteirinha de sócio da Mangueira e tudo. A polícia veio atrás da gente. E paramos no posto de gasolina
E o cara veio me revistar. Eu falei, não, eu tomo a bolsa, em mim você não vai tocar. Naquele tempo você podia falar isso. Agora, se falar isso, o cara passa, atira e mata. Mas eu era ousada, né? Na Zona Sul já E ainda eu tem falei- mas mais para lá é... Não, é ali pior. era Mangueira com... Aí, Praça da Bandeira, aí o cara falou... Eu joguei a bolsa, assim, falei, olha, toma a bolsa. Eu não... Em mim, não. Aí ele olhou e falou, Lúcio Flávio, me dá um autógrafo. Eu falei, dou autógrafo, claro. Não revistou nada. Mas o Pereio se livrou de uma dessas. A Cissa conta essa história. E eu vou contar uma mais picante. Eu comprei uma mutuca de fumo. Meu marido estava viajando na época, era o Gustavo. Estava na Europa, um negócio de Embrafilme. Aí eu fui na casa de uma amiga minha, comprei a mutuca, fiquei com ela até tarde, fui para casa, morava em Santa Teresa. E a mutuca enrolada assim num jornal, né? Eu joguei assim no painel do carro, né? Meia-noite. Fui subir a Guararapes, que também não se sobe mais. Estou falando de coisas do século retrasado. Aí eu fui subir Blitz. Eu gelei, porque estava a mutuca assim em cima do painel, né? Aí o cara falou, bandida, né? Eu... Aí ele falou, Lúcio Flávio, pode ir, pode ir. Então, você vê Pereio se livrou numa dessa também. público, Assim, não, com... o público, eu estou dando como exemplo, pois é, o público do Lúcio Flávio. São as pessoas muito pobres, os bandidos, esse deve ter se ferrado, esse paralítico, ele deve ter levado um tiro, deve ter ficado paralítico, provavelmente. Eu achei que ele era um bandido que... Ou os policiais. Esse é o público do filme, que eu encontro na rua, vamos dizer assim. Claro, tem os outros, tal, mas os que vêm falar comigo são pessoas assim. É muito incrível, né? Queria, antes de você terminar essa história, que é sensacional, essa história do Reginaldo na cadeia, é inacreditável, fazer essa ponte do público com a questão da Mira. Mira, conta para a gente o seguinte, o filme foi... o reflexo do que a Ana está contando aqui é reflexo da grande bilheteria do público e também da fama prévia que o Lúcio Flávio tinha antes mesmo do filme. Conta para a gente o que aconteceu depois que o filme estreou, como é que foram as ameaças de morte que vocês receberam, como é que a família teve que lidar com isso, como é que foi isso? O que eu me lembro é que eu acho que foi na época antes do filme ser lançado que serão as ameaças, porque na verdade eles estavam tentando que o filme não terminasse, não fosse feito, né? E eu lembro de ter o conhecimento de que houveram ameaças de morte, que a gente morava numa casa, numa rua de terra, não tinha vizinho, não tinha nada. E lembro de em algum momento trazerem uma arma para casa, mas meu pai nunca abriu, ficou guardado em cima de um armário, assim. Meu pai nunca lidou com esse assunto muito. Então eu acho que esse ano faz 45 anos o filme, né? E o que eu sinto também que é importante é que depois veio Pichote, depois os Beijos da Mulher-Aranha, Iron Weed, Brincando, Carandiru. Então, assim, se a gente coloca esse filme junto com Pichote ou Carandiru, ele de certa forma, ele foi desaparecendo em função do sucesso dos outros. Então, e esse filme tem a década de 70, tanto na parte visual do filme, quanto você percebe que ele que deu origem aos outros, porque ele não tinha feito nenhum filme tão importante antes. Tinha feito Rei da Noite, que foi a estreia dele como diretor para quebrar esses diretores cariocas, que ele, em algum momento, até falou, nossa, como é que eu faço para entrar nesse universo que ele queria ser diretor no Brasil? Então, o Rei da Noite, ele conta que foi um pouco esse estereótipo para fazer um filme mais surrealista, assim, para ser introduzido, né, como diretor. E aí o Lúcio Flávio é, de novo, uma grande forma de surpreender a arte mesmo, porque tanto
as cenas, né, as imagens do filme, a cor, os atores, a edição do filme. Não é só o que ele conta, é como ele conta. E o que eu sinto que é o muito único do meu pai é a forma como ele sempre lida com o universo humano de cada das personagens, sejam elas as boas ou as ruins, que não existe bom nem ruim, mas assim, seja o criminoso ou o policial, o homossexual, o preso o preso político, em todos os atores que ele, as personagens que ele coloca, o Pichote, sempre ele mostra o mundo interno das personagens. Então, acho que esse olhar faz com que os filmes sejam tão fortes para a gente assistir e não sejam simplesmente um entretenimento ou contar uma história real, forte, que a gente pode ler no jornal, ou pode, enfim, a forma como ele interpreta as personagens é muito forte. Tanto é que acontecem essas coisas dele colocar o Reginaldo embaixo d'água e acontecer um negócio desse, assim como a cena do Pichote com a Marília, enfim, parece que ou a cena sua dele cortando o vestido, enfim, ele sempre apronta essas em todos os filmes e fez dele, acho que esse diretor que hoje a gente está tem os filmes, né? Ele não está mais aqui, morreu com 70 anos, que é cedo, mas deixou aí uma história para a gente lembrar sempre. Você brinca sempre dizendo, você brincou que falava para o seu pai, todos os seus filmes têm cadeia. Tem uma cadeia. Isso é muito é uma brincadeira, mas também é muito importante, é sinal de que o cara está muito antenado com uma questão muito importante no Brasil, quase fundamental no Brasil, e que nenhum diretor... Nos Estados Unidos, você tem uma diretora agora, negra, que é a Ava DuVernay, que está olhando para isso, que é a questão carcerária, que está no cerne da questão a gente só vai conseguir resolver o problema social no Brasil se a gente começar a resolver, olhar para a questão carcerária. E aí, com isso, a gente pula para Reginaldo entrando de novo dentro de Babenco, colocando o Reginaldo. Fala, olha, vai lá e se vira. E aí, o que aconteceu? Na verdade... Eu vou te responder isso, mas vou te contar uma coisa da força do Lúcio Flávio, que salvou você na Blitz, o Péreio também. Essa história é interessante. Mas o filme é tão forte que eu vou contar um caso pequenininho. Eu, quando me alistei com 18 anos, eu fui para a Marinha, porque a Marinha, teoricamente, era mais fácil de conseguir sair. E isso foi em 87, quer dizer, 10 anos depois do filme ter sido lançado. Meu pai já fazia novela, já tinha personagens relevantes na televisão. E o que o cara que falou, quando leu meu nome, leu o nome do meu pai na minha carteira de identidade, ele falou, você é filho do Lúcio Flávio. Em 87, 10 anos depois do filme. Então, você não quer servir, não, né? Eu falei, não, se puder, eu prefiro, já estou na faculdade e tal. Ele, não, pode ficar tranquilo. E saiu chamando todo mundo na Marinha, o filho do Lúcio Flávio, filho do Lúcio Flávio. Você vê a força desse filme. Querido até entre o exército. Exatamente. Até dentro do exército, mas a questão do filme é que eu também soube, por causa desse mini doczinho que a gente fez, é que quando ele entrou, porque eu perguntei, falei, como é que foi esse trabalho para você compor esse personagem? Porque ele já tinha feito um bandido no cinema, mas nos anos 60, e quando ele era muito moço, Cidade Ameaçada, mas ali ele estava com 40 anos e ele fez de uma forma muito contundente, né, muito firme. É aquilo que você falou, ele está sempre
revoltado, né? E eu falei, como é que foi isso? Ele falou, eu não sabia o que era, eu não sabia aonde buscar esse personagem. E quando eu entrei no presídio e o Babenco escondeu a câmera, eu tive tanto medo de estar no meio daqueles presos que eu falei, eu preciso ser o Lúcio Flávio, porque senão eu vou ser jantado aqui dentro, né, no sentido metafórico. Ele precisava se impor. E ele falou, foi ali que eu acho que eu recebi o personagem, assim, que eu entendi o que era a força desse personagem. À medida que eu ia entrando, ia sendo cumprimentado pelas pessoas que muitas delas achavam de fato que era, né, como o Babenco me falou nesse dia também. Então, foi esse o processo. E tem, cara, a gente poderia ficar aqui horas, porque o que tem de história. Ele também foi chantageado dentro do presídio. Eles recebiam uma moeda, deixava o documento e uma plaquinha. E ele precisava sair com essa plaquinha. Então, meu pai falou, ele pegou a própria calça, botou a plaquinha dentro e meteu a calça do personagem por cima, de tanto medo que ele ficou daquela plaquinha sumir e ele não sair do presídio, né? E aí, às vezes, estava fazendo a cena, chegava um cara do lado dele, falou, olha, estou precisando escrever uma história, eu queria que você me desse um dinheiro para comprar uma máquina de escrever. E aí é melhor o Reginaldo contar, porque são histórias... tem milhões dessas situações de ameaça, porque ou você fazia de verdade dentro do presídio com as pessoas de verdade, ou o filme não teria, nesse quesito, a força que ele tem, né? Claro, tem tudo que foi feito fora, que tem, obviamente, uma força dramatúrgica gigantesca, e que era uma característica dos filmes do Babenco, mas isso é um dado importante, né? Você está ali dentro, de verdade, num ambiente de verdade. Eu tive a oportunidade de fazer um documentário que eu fiquei 10 dias dentro de um presídio, sem proteção, sem carcereiro, sem ninguém. O cheiro do presídio é uma coisa diferente, que eu nunca senti na minha vida. Sei lá, parece que exala medo, né? Porque as regras do presídio são totalmente diferentes das regras sociais que a gente está acostumado. Se eu chego para você e digo, fulano vai te matar, ele é traíra, você não sabe se isso é verdade. E o fulano está preso no mesmo lugar que você. E você não tem como saber se isso é verdade. Então, você vai e mata ele de medo de morrer, pelo medo da morte. Então, as regras que regem um presídio são totalmente diferentes e distintas à nossa. Mas, quando você tem um presídio que não tem um grupo, um Comando Vermelho, ou o Grupo de São Paulo, enfim, o PCC, você fica à mercê dessas situações, que são inúmeras, né? E que regem aquele universo. Então, você entrar com uma equipe, e, como você falou, equipes muito menores, que você não tem sempre a proteção dentro de um universo que os caras estão ali soltos no pátio, você está sujeito a acontecer alguma coisa. E é uma atitude de coragem, né? Não é um presídio que está lá desativado, que você vai lá e põe a sua equipe, a sua figuração, o seu elenco. Eu acho que, eu vou mudar de assunto um pouco, eu acho que essa indignação que você falou do Lúcio Flávio, ela vem porque ele começou a ser bandido por vingança, né? Foi uma vingança, você sabe, né? Houve um problema na casa dele no aniversário, numa festa. Mataram alguém, né? Entraram, mataram. Não sabia disso. Ele era rapaz, era jovem. E ele... Aquilo tomou ele resolveu que ia se vingar. E ele se transformou, então, no Lúcio Flávio. E é uma típica história que você lê em tantas peças de teatro. A vingança começa ali, uma família faz não sei o que com a outra, aí as famílias ficam se vingando ao longo da história e tudo isso, né? Ali, no caso dele, foi isso, né? Eu não me lembro bem a circunstância, mas era uma festa familiar, entraram lá e mataram
familiares, não sei. E aí ele virou o Lúcio Flávio. Infelizmente, é muito comum esse tipo de entrada para o crime. A gente tem até no Cidade de Deus um momento real, que é da entrada do personagem do Seu Jorge no crime, né? Do Mané Galinha. Era um motorista de ônibus que, né, tem a namorada estuprada, toda a família toda morta pelo Zé Pequeno, e ele entra para o crime. Isso é vida real. E esse é um dos motivos muito comuns, né, para a entrada no crime. Eu tenho uma outra, mas aí, né, estamos já há 1 hora, estamos aqui chateando vocês há quase 2 horas. Mas eu acho também uma outra coisa que a gente tem que colocar no ponto aqui, que é falado até no filme, porque era falado nas manchetes do jornal. O Lúcio, ele tem essa popularidade porque ele era um louro de olho verde. Se ele fosse um preto, ele não teria essa popularidade. A gente não estaria aqui falando sobre ele. Ele não teria virado ele teria tido uma vida muito mais curta, não teria feito as alianças com a polícia que foram feitas, e os próprios jornais eles vendiam muito, se vocês forem pesquisar, vendiam muito essa ideia do bandido louro e de olhos azuis, etc, etc. Então, deixo essa reflexão aqui para a gente também. Acho que não foi só isso, não, viu? Acho que tinha uma série de circunstâncias. Por exemplo, o fato de ser da classe média. Sim, isso era uma coisa que... Era sui generis, né? Era inédito. E como uma menina da classe média faz uma coisa dessas e tal. Sim. Então, tinha esse toque, né? Tinha inteligência, porque o QI dele era elevadíssimo. Ele era assim, tipo... Então, os planejamentos dos roubos já eram planejamentos sofisticados para a época. Então, quer dizer, ele era realmente uma pessoa diferente. E o louro de olho azul é o que marcava essa diferença mesmo, né? É claro que, se ele fosse preto, ele ia ser morto muito antes, claro. Mas eu acho que tinha essa coisa da classe média. A gente tem também no Nordeste um exemplo muito parecido, que é a questão do corisco, né? O diabo loiro. Mesma coisa também, né? Se ele não fosse loiro, ele não teria atingindo essa fama. Traçando um paralelo divertido aqui, o personagem do Reginaldo no Assalto ao Trem Pagador morre porque é loiro de olho azul, né? Perfeito. Sim. Sim. Porque ele diz que pode gastar, né? Porque ele é louro, porque não vão desconfiar dele, e os comparsas dele ficam revoltados e matam ele. O Tião Medonho, né? Mata ele e fala... Leva ele para o rio para os peixes comerem os olhos azul dele, né? Ele faz o preto se vingar e a classe baixa, né, que não poderia ter o consumo. É maravilhoso. É sensacional. Eu acho que a gente podia proponho aqui a gente encerrar com essa reflexão da indignação mesmo, sejamos todos um pouco Lúcio Flávio, né? Porque passageiros da agonia nós já somos. Então, fiquemos mais um pouco indignados, né? Eu sei que nosso coraçãozinho, nos últimos 4 anos, sofreu pra caramba, mas a gente é forte. E a gente precisa ser forte, porque as nações que conseguiram suplantar todos os problemas de desigualdade social, supremacia, etc. Foram povos que resolveram fazer como o Lúcio, abdicar de uma possibilidade de vida numa classe média para ir para o crime, como a gente vê o pai de santo dele falando para ele: poxa, você é novo, você é louro, você é da classe média, você tem chance de sair disso. E ele fala: não, eu não vou jogar fora o que eu não, agora esses anos todos que eu fiz, que vou jogar fora. Ele quer continuar, ele tem uma indignação ali que não é só uma questão de poder, não.
poder dele, não. Ele está muito revoltado com o sistema ali em volta. Então, sejamos todos um pouco Lúcio Flávio e sejamos todos completamente Hector Babenco. É isso, gente. Queria agradecer a vocês todos e obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado, Eu que Ana. agradeço. Obrigado, Mira. Obrigado. Eu agradeço. Muito bom.